Glória a Deus. Meus queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus. O registro é de Marcos, capítulo de número 5. Localize o verso de número 27 e 28. Vamos ler apenas 2 versículos para nós ganharmos tempo, enquanto a igreja está procurando o texto sagrado. Eu quero aqui com muita alegria, com muita alegria no meu coração, compartilhar de estar aqui nesta bendita noite, desfrutando deste ambiente tão devocional, espiritual. Eu estava como Jó, conhecia vocês só de ouvir falar, agora os meus olhos ouvem. Hoje o pastor Amarildo mandando muitas mensagens, falando a respeito da igreja, do pastor Hudson, do pastor Rubinho. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esses homens de Deus. Preciso conhecer, e eis aqui, muito obrigado, pastor Hudson, pastor Rubinho, todos os demais pastores. Deus seja louvado por esta noite, pelo momento de acolhimento. Muito obrigado, querida, por nos receber de uma maneira tão gentil, tão acolhedora. Eu trago um caloroso abraço de verdade, porque é caloroso porque eu moro no estado do Rio de Janeiro, irmãos. Então, nós estamos aqui desfrutando desse ambiente maravilhoso. Para a gente é muito bom desfrutar desse ambiente, desse ar, dessa comunhão, de conhecer da família, parte da família de Cristo, né? E eu sou muito grato a Deus por esta honrosa oportunidade. Deus abençoe a casa e a cada dia esse ministério possa progredir, dia após dia, anos após anos. Deus seja louvado por esta noite. Muito obrigado a todos. Todos encontraram um texto sagrado? Glória a Deus. Está escrito assim, a partir do verso 27 e verso 28. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E você diz amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Hoje nós estamos na quinta dos milagres, não é isso? Glória a Deus. E eu orando ao Senhor, pedindo a Deus uma direção a respeito para esta noite, de tantos textos que a Bíblia nos apresenta, de tantos milagres que Jesus evidenciou, de tantos grandiosos milagres que Jesus realizou. Esse é um de tantos milagres. Esse texto é muito conhecido, sobejamente conhecido de todos. Eu creio que a grande maioria que aqui está faz parte de um momento de muito volume ministerial, ou por que não dizer, de muita movimentação do ministério de Jesus. Marcos, que é um dos evangelistas chamados sinóticos, né? Assim como Mateus, Lucas, ele é o evangelista mais antigo a escrever. Todos os demais evangelistas, como Mateus e Lucas, beberam da fonte daquilo que Marcos escreveu. E Marcos é alguém que dá muita velocidade, rapidez, dinamismo, cada ação de Jesus. Essas ações, elas não eram aleatórias, sempre havia uma ação de assertividade, ou seja, Jesus não dava uma viagem perdida, não havia um calendário aleatório, ele não sabia o que iria fazer, até porque ele tem pouco tempo de ministério, 3 anos e meio, são o que os pesquisadores da Bíblia chamam de um tempo de Jesus. E nesse pequeno tempo que ele tem, e de muitas demandas para resolver, Jesus não dava uma viagem perdida. Então, cada ação dele, cada direção dele, havia uma rota muito bem estabelecida. Claro que nessa grande maioria dessas rotas, não era revelada ao colégio apostólico. Os discípulos eram alunos à disposição de cada ação do ministério de Jesus. Então, o calendário nem sempre era revelado a eles. Havia uma ação de obediência total a cada ação de Jesus. Por muitas vezes, eles não compreendiam essas ações, mas eles não estavam ali para compreender, mas sim para obedecer. E na obediência de uma dessas ações, nós vamos perceber que no capítulo anterior, no capítulo 4, faz menção a Jesus passando um dia inteiro ensinando por parábolas a multidão.
ele está cansado demais e ele vai dar uma ação, vai dar uma voz de comando: passemos para o outro lado. Esse outro lado aqui é o destino, é Decápolis, são 10 cidades gregas, 10 polis, 10 cidades, que faziam parte de um conjunto de cidades que pertenciam a uma cultura completamente diferente daquela que estava dentro do território de Cafarnaum. Havia um contraste cultural entre ambos. E Jesus ele vai entrar ali sem nenhum tipo de pedido. Não há um clamor daquela cidade para receber Jesus. Aqui não há uma questão de meritocracia. Ele decidiu pisar. Você conhece muito bem o texto do capítulo 5. Ele foi ali para quebrar uma algema. E essa algema não era física. Essa algema era espiritual. Porque as algemas físicas, o próprio gadareno quebrava. Até porque as piores algemas não são as físicas, são as espirituais. E como Jesus ele foi ali, realizou um grande milagre, trouxe libertação, aquele moço chamado de gadareno, devolve ele para a sua casa, em sã consciência, com salvação, em liberdade, em libertação, ele é convidado a se retirar. Jesus ele sai daquele ambiente onde ele acabou de realizar um grande milagre, e a população que estava ali vendo aquele milagre, você conhece muito bem a narrativa, porque houve um prejuízo e eles não entenderam, pegaram uma calculadora e começaram a fazer conta, porque houve uma perda financeira dos porcos que se precipitaram, mas não olharam para a ação do milagre que acabou de ser realizado. Quando eles viram aquilo ali, não é verdade? Quando eles viram aquela ação e vendo que Jesus ele não negocia com a sujeira, ele manda o mal embora e deixou o gadareno limpo. E eles perceberam que se Jesus permanecesse na região, a limpeza não iria parar. Ele é convidado a se retirar. Ele não permanece porque a sua ação foi dada, efetuada. Ele sacode a poeira dos seus pés e vai em direção à sua cidade, que se tornou base do seu ministério que é Cafarnaum. Então ele sai de um ambiente de hostilidade para um ambiente de hospitalidade, porque os habitantes de Gadara convidaram ele a se retirar, praticamente o expulsaram. De contrapartida, Cafarnaum já recebe essa informação, que ele está chegando. E quando Cafarnaum ouve essa informação, ela está de braços abertos esperando Jesus. E essa informação vai alcançar 2 casas distintas. E há um contraste entre essas casas, porque há uma diferença enorme entre essas casas. A primeira casa, Marcos vai dar nomes, que é Jairo, que é um principal da sinagoga, que é um homem que faz parte da nobreza religiosa em Cafarnaum, é um homem que tem uma tarefa muito especial, é um homem que dá direção, separa as paraxás, ele é responsável pela liturgia do culto dentro da sinagoga. Então Jairo está sendo alcançado e bombardeado por uma ação, uma enfermidade que se hospedou dentro da casa dele. E mesmo ele tendo muitas ferramentas à sua disposição, aquilo que ele tem não atende à sua demanda. É a sua filha única, e Jairo se sente pressionado. Como Jairo é de Cafarnaum, ele não conhece Jesus só de ouvir falar, ele sabe quem é Jesus. Ele está vendo cada ação de Jesus. E quando ele se sente bombardeado e não há o que fazer, parece algo muito fácil, mas porém difícil. Por quê, pastor? Porque aquilo que Jairo defende faz oposição a Jesus. Então aquilo que ele defende como tradição, como rito, como devoção, é uma contrariedade àquilo que Jesus defende. Então sair de casa para Jairo não é uma tarefa muito fácil. Na verdade, ele tem que ir de contra tudo aquilo que ele defende. Como ele não vai negociar, porque ele percebeu que a sua casa que está em apuros, e como família não é secundário, família é prioridade, e como Jairo é nobre e tem servos à sua disposição, Jairo não terceiriza essa ação. Ele não transfere para alguém fazer, porque a casa é dele, a família é dele. A palavra terceirização é a palavra que entrou em dinâmica no nosso tempo, porque nós vamos terceirizando a educação dos filhos, na responsabilidade do professor, nós vamos terceirizando a nossa vida devocional, às irmãs da oração, ao círculo de oração, ao cuidado pastoral. Só que existem coisas que são nossa, que é a nossa responsabilidade. Então Jairo entende que é a casa dele,
Então não é um servo que vai. Quem vai sair de casa é ele. Ele sabe quem é Jesus. E como ele sabe quem é Jesus, ele não vai mais dar recado. É ele mesmo que vai. Porque tem dia que o milagre bate na nossa porta. Tem dia que a resposta chega no meu endereço. Mas tem dia que eu me levanto e vou em direção à resposta que eu preciso. Então nós vamos perceber que o dia mau tem essa característica. E qual característica? Quebrar os nossos protocolos, as nossas orientações, não é? Os nossos ritos. De alguém que diz, eu só vou quando der. Mas quando o dia mau chega, nós arrumamos um tempo para ir buscar a resposta. Porque nós sabemos aonde as respostas são geradas. E como o Jairo não quer perder tempo, a sua casa está assolada por uma enfermidade, ele vai fazer um caminho que para alguém parece ser muito fácil. As pessoas vão abrir caminho para o Jairo passar, e ele está chegando próximo à beira da praia. Quando ele chega na beira da praia, nós vamos perceber que Jesus está ali com a multidão. Jairo não se apresenta, ele não expõe o seu currículo Lattes, sou eu, Jairo, principal da sinagoga, responsável, não. Ele não chega se apresentando, ele chega rendido, ele chega aos pés, ele chega quebrado, porque Jairo sabe quem é Jesus. E existem coisas que não mexem com Jesus, existem coisas que mexem com a vaidade dos homens, não é? Que mexem com o coração de alguém. Mas quem conhece Jesus e sabe quem é Jesus, não chega se apresentando, chega rendido aos pés dele. Porque o que Jairo precisa, igreja? Do poder das mãos dele. E quem quer contar com o poder da ação das mãos, tem que aprender a acessar os pés. Porque o culto só começa quando eu desço aos pés. O culto só começa quando eu decido acessar os pés dele. Aonde as respostas são geradas? Nos pés. Quando eu chego não me apresentando, mas quando eu chego desalinhando. Diante da Constituição, nós estamos em pé de igualdade. Nós somos. Diante da Constituição brasileira, não existe homem nem maior e nem menor. Nós somos todos iguais. Mas diante do Senhor, descemos. Nós temos que aprender a descer. O culto só começa quando eu chego e entendo quem chegou. Quem já está aqui. Quem precisa receber a minha adoração. Então há um pedido. Jairo tem um pedido. E esse pedido não é irrelevante, ele é relevante. Só que ele entende que a sua rendição não é prioritária, não é secundária, é prioritária. Eu não quero aqui depreciar a sua resposta, e nem aquilo que você precisa. É especial, é relevante. Mas entenda uma coisa, entre aquilo que você precisa, é secundário em relação à adoração que você vem entregar. Porque o que te trouxe aqui, quem sabe, foi a resposta que você precisa. Mas você não pode esquecer que existe um Deus que está aqui nesta noite. E ele está aqui, aleluia, para te responder. Mas ele quer ouvir também a sua adoração. Ele quer ouvir também a sua rendição. Alguém entende essa palavra aqui nesta noite, no nome de Jesus? Então Jairo acessa os pés, pastor Hudson, porque ele quer o poder das mãos dele. Ele vai aos pés em rendição. Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, coloque as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Esse é o pedido de Jairo. E Jesus decide ir à casa de Jairo. Interessante. Mas o que Jairo tanto quer, pastor? Velocidade. Porque quando o milagre é meu, ele tem que ser veloz. Ele tem que ser acelerado. Pastor Rubinho, mas não dá para acelerar. Por quê? Porque tem uma multidão ali. 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então não dá para acelerar. Até porque quando chega diante de Jesus, o tempo já não é mais nosso. O tempo é dele. É no tempo dele. Aleluia. E no tempo dele é do jeito dele. É Deus dizendo, vai ser do meu passo, vai ser do meu jeito. Então Jairo vai ter que submeter o time de Jesus ao Cronos, porque na essência ele é Deus, mas pela sua essência presa ao corpo encarnado, ele está ali como homem. Então ele está no Cronos, e ele vai ter que enfrentar aquela multidão em um passo lento,
mas em direção à casa de Jairo. Só que alguém também decidiu sair. Alguém que decidiu sair, você já até esqueceu dela. Por quê? Porque ela não tem nome. Ela não tem o seu nome citado. Ela não tem a velocidade de Jairo. Ela não tem a rapidez dele. Então o que vai nivelar e igualar essa mulher a Jairo? O propósito. Por que o propósito? Porque Jairo teve força para correr. Só que essa mulher não tem força para correr. No máximo que ela consegue é rastejar. Rastejar por quê? Porque são 12 anos que a Bíblia vai dizer que ela está perdendo sangue. Sangue na Bíblia é sinônimo de vida. Então são 12 anos vendo a vida se esvair. São 12 anos vendo a vida se esvair diante das suas mãos e sem ter o que fazer. A expectativa de Deus é que cada ano que passe você progrida, melhore. Porque o tempo vai gerar em você maturidade, aprendizado. Você será um crente melhor. O crente de 2025 será um crente melhor do que 2024. Porque o tempo vai gerar em você maturidade, vida espiritual. Só que o tempo não gerou progressão na vida dessa mulher. Ela não melhorou com o tempo. Pelo contrário, ela piorou com o tempo. E como ela piorou com o tempo, não há o que fazer. Há uma voz também que vai acessar a casa dela. E a voz que acessa a casa dela é: Jesus está na região. Ele está em Cafarnaum. E perceba que tanto Jairo como a mulher decidiram sair de casa. Ela está com dor. Ela está com lágrimas. Mas ela decide sair. Ela tem um desejo. Uma alternativa surge do coração desta mulher. De qual? De tocar. E esse toque, o desejo de tocar, começa a ser gerado dentro da casa dela. Ele ainda não foi materializado, mas ele já foi gerado. E existem coisas que não foram materializadas, mas já foram geradas. Você percebe que não há um diálogo aqui, há um monólogo. Porque tudo que nós queremos é que um profeta vá na nossa casa, libere uma palavra. Só que aqui não tem profeta. Aqui não há um diálogo. Aqui há ela falando a ela mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Então perceba que esse toque não é aleatório. Esse toque é intencional. E eu quero te chamar a tua atenção para isso. Porque todas as vezes que a quinta-feira se apresentar, que o domingo começar a chegar, gere essa expectativa. Nunca venha para uma reunião como essa sem expectativa. Nunca venha para a casa do Senhor sem saber o que está sendo gerado. Não, você não veio dar uma viagem perdida. Você não está aqui porque não tinha nada para fazer. Você está aqui hoje porque esse lugar, porque essa igreja é um endereço de um milagre que começará a ser gerado. Só eu acredito nessa palavra, não tem mais alguém que sela ela comigo. Então o toque não é aleatório, o toque é intencional. Ela só não chegou ainda para tocar, mas praticamente ela já tocou. Porque isso aqui é importante. Não é decidir tocar quando chega, é decidir tocar já quando sai. Porque o culto não começa quando você chega, ele já tem que começar dentro da sua casa, dizendo: hoje eu vou na quinta-feira dos milagres. Hoje eu vou buscar resposta. Hoje eu não volto para casa de mão vazia. Só eu acredito nisso. Alguém concorda comigo que nós saímos de casa para levar respostas de Deus para a nossa casa? Posso ouvir um glória a Deus na igreja? É justamente isso, que isso vai gerar um aprendizado em nós. O toque intencional. Mas ela vai sem força, sei. O caminho dela não é bom, mas o destino dela é nobre. Ela não tem força, mas ela está indo. Está sangrando, mas está indo. Está chorando, mas está indo. Porque tem dia que a gente não chega aqui no nosso melhor dia, mas a gente chegou. Tem dia que não é a melhor quinta-feira da nossa vida. Tudo contribuiu para você não estar aqui, mas você veio. Tem dia que o ambiente não é favorável, que a quinta-feira ela foi demais, foi pesada, foi uma batalha para chegar, eu sei. Porque você não veio aqui cumprir um calendário religioso. Porque quem vem cumprir calendário religioso nem estaria aqui.
Você está aqui por um objetivo claro: gerar uma resposta que um filme não pode gerar, que o Netflix não pode gerar, que só a mão de Jesus pode gerar. É isso que essa mulher está fazendo. E Jairo está fazendo. Ela decide tocar. Ela está caminhando. Culturalmente falando, ela não podia estar ali no meio, em sociedade. Levítico vai dar a base para esse diagnóstico. Ela era segregada da vida social, devocional, em família. Ela está sofrendo uma enfermidade que a segrega de tudo e de todos. Essa mulher é como uma ilha, distante de tudo e de todos. Ela decide sair de casa em um ato de fé. Eu quero aqui não afirmar, mas como uma única alternativa para ela. A sua última alternativa. Porque 12 anos dela ter tentado, irmãos, não foram 12 anos sendo refém de uma enfermidade. Foram 12 anos tentando, gastando tudo que tinha. Então essa mulher, ela teve N tentativas e não conseguiu. Então ela se move em relação a isso. E vamos caminhar junto. E quando ela se aproxima para tocar, porque ela não vai tocar em Jesus, vai tocar na orla, das vestes de Jesus. Ela já pontuou e direcionou aonde ela toca. Pegou isso aqui? Por quê? Porque a enfermidade não fez ela ficar de pé, esbelta, sarada. Não, ela está no chão. E aonde está a orla das vestes de Jesus? Cada um toca onde pode. Cada um vai aonde pode. E Deus conhece a sua realidade. Tem gente que não conseguiu levantar a mão. Tem gente que não conseguiu dar glória a Deus. Tem gente que não conseguiu nem cantar no culto. Mas tu está aqui. Tu está tocando na tua realidade. Tu está tocando aonde você pode. E ela disse, eu não consigo correr, mas eu consigo tocar. Porque essa enfermidade que me jogou no chão não vai me deixar no chão. Eu vou tocar na orla das vestes dele. E tem um porém, eu vou sarar. O coisa linda é o planejado. Se você ler o texto de forma superficial, você não vai entender nada. Porque é um planejamento. E qual é o planejamento dela? Ela não quer publicidade. Ela não quer ser vista. Ela quer vir, tocar, receber e quer sair de fininho, sem contar a vitória. Só que tem dia que tudo que você quer se esconder e Deus te expõe. E tem dia que você quer se apresentar e Deus te esconde. E aquele dia foi o dia da apresentação dela. Porque Jesus está ali, no meio da multidão. Ela planejou muito bem. E planejamento é importante. Organização é importante. Como a liturgia do culto é importante para o culto, para a organização do culto. Horário para iniciar, horário para terminar. Isso são ações da organização. Dá para organizar o culto, mas não dá para organizar os efeitos colaterais do culto. Alguém está aí de verdade? Porque organizar quem vai pregar, quem vai cantar é com o pastor Hudson. Mas o efeito colateral do culto não é com ele. Porque ele não é o dono do culto. Mas aquele que recebe o toque, alguém está aqui nesta noite? E ela planejou muito bem, pastor. Você vou tocar e ninguém vai ver. Quando ela toca, ele para. Os discípulos param. A multidão para. E ele pergunta, quem me tocou? Aos discípulos, mestre, dá uma olhadinha ao teu redor. Essa multidão te aperta, te espreme, te toca. Ele, não. Esse toque é diferente. Porque eu senti que na hora do toque saiu algo de mim. Saiu virtude. Virtude aqui não é conotação de nobreza, é poder messiânico, é o poder do Messias. Pastor, há uma unção em Jesus, há uma virtude sobre ele, há um poder espiritual sobre ele, mas há um mal nela também. Há um mal nela 12 anos. Então há um mal nela e um bem nele, sim. Só que o mal que está nela não é maior do que o bem que está nele. Então quando ela toca, não é o mal que está nela que passa para ele,
Quando ela toca, é o bem que está nele, que vai tomar o corpo dela, que vai tomar a vida dela. E a virtude tomou o corpo dela. E quando a virtude tomou o corpo dela, o texto vai dizer que a enfermidade foi paralisada, se estancou, ficou estancado. Um raio de luz, um facho de luz é colocado sobre ela. Ela está trêmula, ela foi descoberta. Ele me achou. Aí Jesus vai dizer: filha, porque Marcos vai dizer a palavra filha. Seja livre, porque filha aqui está conectada a uma promessa. Ela também é filha de Abraão. Ela também faz parte da promessa. Filha, seja livre. Porque Marcos usa a expressão seja livre, ligando a uma libertação. Porque alguém que está presa há 12 anos, dentro de uma enfermidade, está encarcerada e não consegue sair. Jesus está dizendo: a prisão foi encerrada. Eu te tiro da prisão hoje. Eu quebro a gaiola que te prende. Ninguém vai aprisionar quem Deus nasceu para voar. Não existe prisão nenhuma que vai te prender, que vai te cercear. Essa mulher está enjaulada dentro de uma prisão que ela não consegue sair. Na nossa colonização portuguesa no Brasil, você vai se lembrar disso, seu ensino fundamental, o índio foi catequizado. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, a maioria dos europeus chegaram aqui, os indígenas já estavam aqui na terra, no nosso litoral, e eles andavam livres. Quem conhece a liberdade não fica encarcerado, rejeita a prisão. Então os portugueses tentaram aprisionar o índio, colocar o jugo ao trabalho, e eles não foram aprisionados. Eles preferiam morrer do que estar debaixo de jugo. E eles fizeram uma conta: não vai dar para aprisionar o índio, é melhor catequizá-lo. Vamos começar o tráfico negreiro, vamos pegar escravos vindo lá do continente africano. E aqui eu encerro aqui a aula de história do 6º ano. Por quê? Porque os índios conheciam de liberdade. E como os africanos foram trazidos da sua pátria e colocaram uma pátria estranha, foram subjugados. E estão 12 anos presos a uma enfermidade. Jesus está dizendo: seja livre, eu tiro o jugo, eu te tiro da prisão. Não haverá o 13º ano. Eu vim do Rio de Janeiro liberar uma palavra sobre você aqui hoje em Campo Largo. Existem coisas que te acompanharam até essa quinta-feira, mas no segundo semestre de 2024 não te acompanharão. Existem coisas que você viveu no primeiro semestre desse ano que não chegará com você em dezembro de 2024. Quem está comigo aqui nessa palavra? Jesus libera uma palavra e é de liberdade. E a palavra é: seja livre deste teu mal. Teu aqui é pronome possessivo. É o mal que está dela, se não sai dela, que não sai da casa dela. Só que agora o mal vai embora e ela volta para casa. Você pode levantar uma das mãos direitas para o alto. Tem uma profecia para te entregar aqui nesta noite. Quem vai embora da tua casa não é o teu filho que tu apresentou no altar. Quem vai embora da tua casa não é o teu marido que tu casou na igreja. Quem vai para casa é o mal que quer roubar a tua família. Eu vim liberar do estado do Rio de Janeiro que o mal está fazendo as malas hoje, porque o mal vai embora e a bondade de Deus vai permanecer na sua vida. Seja livre. O mal vai e ela fica. E agora Jesus diz: vai em paz, tua fé te salvou. E agora eu começo a encerrar, porque o mal foi embora, mas o mal setou o coração de Jairo. Um bem foi feito a uma mulher que havia 12 anos presa a uma enfermidade, e um mal tomou o coração de Jairo. Porque o mal tomou o coração de Jairo? Porque Jairo está preso a uma dinâmica, há um mérito. E qual é o mérito?
Eu fui buscar Jesus. Eu saí da minha casa e fui buscar o mestre. O que Jairo está pensando? Essa mulher não estava na programação dele, mas já estava na agenda de Jesus. O toque dela não freou, não paralisou. Não foi uma perda de tempo. Jairo está usando do tempo para dizer: perdemos tempo. O tempo destinado a essa mulher era o tempo destinado à minha casa. Porque isso aqui só piora, pastor. Porque logo após isso vem um mensageiro da casa de Jairo. E o mensageiro vem dizendo: não precisa mais incomodar o mestre, porque a enfermidade agora progrediu, virou morte. Então eles estão dizendo nas entrelinhas: Jesus, ele pode curar a enfermidade, mas não pode ressuscitar sua filha. Então pode encurtar aqui os passos, parar a caminhada, parar o meio do caminho e deixar Jesus ir. Jesus responde a Jairo: pastor, o mensageiro fala. E Jesus fala a Jairo? Porque mensageiro fala o que quiser falar. Mensageiro vem e vai, e toda hora vai trazer uma notícia. Não fique ligado aos mensageiros. E aprenda algo: quando o teu milagre estiver pertinho, sairá um mensageiro. O mensageiro para quê? Para paralisar os pés de Jesus de acessar, de chegar em ambientes. Então Jesus não responde ao mensageiro, sim a Jairo, porque o que Jesus falou na beira da praia não foi para o mensageiro, foi para Jairo. Eu vim de Deus liberar uma palavra aqui. O compromisso de Deus é com você. Você não tem que jogar na conta de alguém de não acreditar naquilo que Deus falou com você. Pastor, eles não acreditam. E você acredita? Você está esperando a convalidação de alguém para acreditar naquilo que você está acreditando? Quem tem que acreditar é em você. Jesus falou com Jairo na beira da praia: eu vou na tua casa. Pastor, mas houve uma pausa, houve um tempo, a mulher apareceu, olha o problema aí. Não tem problema. Isso estava no cronograma. Irmãos, eu sou sujeito a tempo, espaço, circunstância. Engarrafamento me para, perda do aéreo me para. Algumas coisas na terra podem impedir dos homens chegarem, mas Deus não. Deus não é sujeito nem tempo, nem espaço, nem circunstância. É como se Jesus dissesse: Jairo, aconteceu tudo isso no meio do caminho, mas nada mudou. E eu quero liberar essa palavra de alívio para o coração de alguém que está aqui em julho de 2024 dizendo: existem promessas, profecias, palavras que foram liberadas em janeiro, mas eu vim aqui te alertar: nada mudou. A palavra dele ainda está de pé. Tu está fazendo plano para 2025? Não, é 2024. Duas mãos se levantaram. Ainda esse ano tem um milagre extraordinário para acontecer na tua casa. Só eu acredito, ou tem mais alguém? Então abre a sua boca, como lá no Rio de Janeiro, solta um grito de glória a Deus aí. Nada mudou. Diga para o teu vizinho, diga aí: nada mudou. Diga: a palavra ainda está de pé. Caminhos mudam, mas a palavra dele não muda. Estações mudam, mas a palavra dele não muda. Pessoas mudam, mas a profecia ainda está de pé. Ela se comandar a cheia. Jairo, crê somente. Jairo, acredita. Jairo, você tem duas alternativas aqui: chorar, prantear, panos de saco, cinza na cabeça, ou continuar a marcha, continuar o trajeto. Irmão, tem informação que vem para brecar a gente, pastores que vêm para paralisar a gente, vem como uma seta. Jairo vai ter que engolir o choro e caminhar. E Jesus dizendo: eu vou despertar a menina. Quem está ouvindo o que Jesus está falando? Pastor Ruth está dizendo assim: despertar. É literal no texto. Eles estão dando gargalhadas daquilo que eles estão falando, porque Jesus trata aquilo que é absoluto como algo relativo. Porque a morte é absoluta, mas o sono é relativo. Então, como ele trata a morte, que é absoluta, como se fosse algo relativo, eles não acreditam. Eles estão dando gargalhadas.
Quando chega na porta da casa de Jairo, na hora de acessar, de adentrar, culturalmente falando, a tradição diz que eles têm que acessar a casa, não é? Entrar naquela casa para, de alguma forma, confortar a família. Aí Jesus para, ops, não vai entrar ninguém. Vocês estão rindo no caminho. E agora que eu cheguei, vocês querem acessar? Eu estou falando de coisas sobre a casa de Jairo, que eu vou fazer. E vocês que não acreditam, querem entrar? Vai embora não, que o negócio vai apertar agora, irmão. É Deus dizendo, estou te falando coisas. Eu estou fazendo você viver coisas que ainda não aconteceram. E olhe quem está à sua volta, que crê ou não acredita. Se caminha na mesma direção ou não. Porque enquanto Deus está falando, tem alguém acreditando, mas tem alguém dando gargalhada. E quem está dando gargalhada quer entrar. Aí diz, não, vocês não entram agora. Vocês ficam aí do lado de fora. Porque casa de judeu é aliança. Eu não posso trazer para minha mesa pessoas que não comungam e nem acreditam naquilo que eu acredito. Que não defendem os meus valores. Existem fotos que você não deveria sair. Lugares que você não deveria acessar. É Deus nos ensinando. Existem pessoas que vão mais entrar, mas tem gente que vai ter que sair. É possível ser seletivo sem segregar ninguém. Jesus só está selecionando quem entra. Se Jesus selecionou, e por que você não? Escolhe quem entra e quem sai. Então Jesus está dizendo, vocês não vão acessar. Só vai entrar eu, Pedro, Tiago e João. E Jairo. Jairo, se me convidou para entrar, é do meu jeito, Jairo. É da minha forma, Jairo. Calasse de Omarash. Você está entendendo isso aqui no nome de Jesus? Se convidou para Jesus entrar na sua casa, deixa ele fazer do jeito que ele quiser. Deixa ele entrar em lugares inacessíveis, passear em lugares, mudar comportamento da casa, e a chave está na mão dele. Ele entrou na casa. E agora eu começo a encerrar, porque eu quero voltar para pregar, irmão. Não posso passar do tempo. Ele vai acessar a casa agora. Ele entrou no quarto, meu Deus. Carpideira chorando. Já um sentimento de luto dentro daquela casa. Quem sabe já é um cronograma já pronto, dizendo, haverá um sepultamento. Chore enquanto há tempo. E Jesus entrou e diz, pode trocar a música? Carpinteiras, podem passar na RH? Vou mudar a música da casa. Vou mudar a história da casa. Vou mudar a sentença da casa. A morte sabe quem está chegando. A morte sabe quem está pisando dentro da casa. A morte sabe quem está entrando dentro do quarto. Aleluia. Irmãos, a morte, ela foi a vilã da história da humanidade. Ela levou patriarcas. Ela levou profetas maiores e menores. Só que a morte não contava, aleluia, com Jesus. Porque Jesus foi a profecia do Éden. Quando o diabo gritou, eu acabei com o projeto. Jesus foi aquele nascido de mulher, que traria o homem de volta, de uma forma ligada, direcionada, acessada. A morte perderia o seu triunfo, porque Jesus venceria a morte. E como a morte sabe que seus dias estão contados, porque na morte dele, ele matou a morte. As amarras da morte prenderam a casa de Jairo. Mas aquele que é o dono da vida está pisando dentro da casa dele, entrando dentro da casa dele. Eu tenho uma palavra de liberdade para liberar aqui nesta noite. Alguém pode levantar essa mão aí? Eu não sei qual é o tamanho da prisão, eu não sei as amarras que prendem a sua casa, mas hoje os pés dele vai acessar a tua casa, vai entrar na tua casa. Fica de pé comigo no nome de Jesus.